Hello, titia chegou, minha gente. Eu vou fazer aqui a leitura de um texto da Claudinha Vilas Boas, mas é um texto dela do dia 15 de novembro de 2018 e que ela atualizou no dia 12 de novembro de 2020. O título é Desconstruindo para Reconstruir. Vamos lá. Então é aqui, exatamente aqui no fundo do poço. É aqui que as saídas se encontram. Aqui, no fundo, é que se encontra o túnel. Aquele que tem a tal luzinha lá no final. É só aqui, e só aqui a gente encontra a coragem necessária para entrar no túnel e enfrentar a escuridão em busca da luz. É difícil, mas é a única opção. Então vamos lá. Recolhendo nossos pedacinhos perdidos ao longo do caminho, e aos poucos tudo vai se juntando, o quebra-cabeças vai sendo montado. Não vai ficar perfeito, as emendas ficam à mostra. Ficamos cheios de pequenos remendos, mas isso também tem lá o seu encanto. Podemos nos tornar um lindo trabalho de patchwork, porque na verdade nossa vida vai se construindo de retalhos, de pequenas histórias, de momentos. Cada pessoa que cruza nosso caminho deixa ali um pedacinho dela, seu retalho na colcha da nossa vida. Uns lindos, outros nem tanto, mas que se harmonizam e acabam resultando numa obra perfeita. Viver é um trabalho difícil, minucioso, que exige muito cuidado, atenção e determinação. Mas o ser humano é uma criatura impressionante. É a própria personificação da teoria de Darwin, abre aspas. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças, fecha aspas. Mudanças, quedas, obstáculos, oportunidades, decepções, surpresas, ousadia, fé e principalmente gratidão. A vida é movimento constante, nem sempre retilíneo, nem sempre ascendente. O importante é seguir caminhando e tentando, mesmo quando, aparentemente, não exista um caminho, uma estrada. Sempre podemos criar nossas saídas, nossos próprios atalhos. E são eles que nos levam a descobrir ou redescobrir os melhores lugares, nossas capacidades e o sentido de nossas vidas. E foi aqui, no fundo do poço, nesse bendito fundo do poço, ao qual sou muito grata, que eu encontrei a minha essência. Era aqui que eu estava perdida e foi daqui que eu me resgatei. Cláudia Vilas Boas. Vamos lá. A Claudinha, escreve para o blog Textos Soltos, são mais de 200 textos que estão lá publicados. É uma página que eu indico demais. Eu estava procurando um texto dela para ler, falei, vou dar uma escamoteada lá atrás e me saltou esse texto aqui. Eu falei, nossa, mais atual do que nunca. O tal fundo do poço, né? Quantos de nós só nos encontramos, só reencontramos a nossa essência porque chegamos onde? No fundinho do poço. Onde encontrei minha essência. Era aqui que eu estava perdida e foi daqui que eu me resgatei. Isso é muito profundo, minha gente. Talvez, ao longo da vida, a gente tenha experienciado até outros fundos de poços sem nos darmos conta de que estávamos no fundo do poço. Por quê? Porque a gente se moldava para caber no fundo do poço dos outros. Olha que coisa horrorosa, cruzes. Ao menos o meu fundo do poço é meu, é do meu poço. E justamente por ser meu, é que eu consegui acessar com clareza aquilo que era necessário
para que eu me desconstruísse, para em seguida me reconstruir, alinhada com a minha essência. Se não fosse isso, provavelmente hoje eu ainda estivesse vivendo a vida dos outros, o fundo do poço dos outros. Todo mundo carrega uma marca, todo mundo carrega os seus traumas, suas dores. Agora, a forma como cada um lida com isso é que é o grande diferencial, porque existem pessoas que se alimentam dessas coisas de uma forma muito densa, muito pesada, muito negativa, às vezes até porque a forma que elas descobriram de chamar a atenção como é que é? É o ganho secundário da doença. E isso é muito sério. Traumas, dores, memórias de dor, todos carregamos. Agora, eu decido se essas memórias me paralisam ou me levam para frente. Essa é uma escolha de cada um. Quando a gente entende que todo mundo passa pelo seu pedacinho, e quando eu digo todo mundo, eu não estou minimizando a minha dor em função do outro, e nem minimizo a dor do outro com relação à minha. Tem gente que agora adora disputar quem sofre menos, quem sofre mais, né? Não, mas eu tive um problema assim, passei por tal coisa. Mas eu passei por uma coisa muito pior. É uma disputa tão descabida. É uma competição mesmo, né? Para ver quem sofre mais, enfim. Tem doido para tudo nesse mundo. Enfim. Eu vivo a minha história, as minhas dores. Você vive a sua. O que será... O que é muito importante é a forma como eu lido com as minhas, como você lida com as suas. Eu posso escolher construir uma colcha de retalhos toda colorida. Eu acho lindas aquelas colchas de retalho. Aqueles artesanatos, né? Os patchworks, esses trabalhos, né? Tão ricos e tão belos. Você pode escolher isso, como você pode escolher viver uma vida de lamentação pelo que você passou. Quando a gente entende que nós superamos obstáculos e que nós atravessamos fases na vida que nos trouxeram ao que nós somos hoje, as coisas tendem a se tornar mais claras e a gente percebe que a gente não é vítima de nada. E que nós somos um potencial gigantesco de almas absolutamente capazes de superar tudo. Para isso basta querer. Basta se entender. Podemos nos tornar um lindo trabalho de patchwork, porque na verdade nossa vida vai se construindo de retalhos e de pequenas histórias. Cada pessoa que cruza o nosso caminho deixa ali um pedacinho dela, seu retalho na colcha das nossas vidas. E é verdade, assim como nós também deixamos na vida das pessoas. Que a gente possa deixar esse retalho na vida das pessoas de uma forma positiva. Nem sempre a gente consegue, até porque muitas vezes o que a gente faz é também mal interpretado. Existem pessoas que não gostam das outras, ou por fatores, né, que tem relação com vidas passadas, ou porque realmente não gosta, é de grátis, não gosta de fulano e não tô nem aí, não gosto e pronto. Então, por mais que às vezes você faça um bem para aquela pessoa que não gosta de você, a marca sempre vai ser negativa. E tá tudo bem, porque eu acho que a gente tem que fazer as coisas, eu acho não. Eu acredito que a gente só precise ser o que somos e fazermos o nosso melhor. Pronto. O resto não cabe a nós. De jeito nenhum. O outro recebe com aquilo que tem no coração e dá também. Ninguém dá o que não tem, o que não possui. As grandes transformações na vida geralmente passam pelo fundo do poço. Esse fundo do poço pode ser uma derrocada na vida
como um todo, na parte financeira, profissional, num casamento. Pode ser em função de um acidente, de uma doença que muda substancialmente a visão de vida, de momentos muito complexos que a gente pensa que não tem solução, que não vai conseguir superar. E é justamente nesse momento que se abre uma porta da consciência tão gigante que só não passa realmente quem não quer. Porque é essa abertura de porta que nos permite a conexão com a nossa essência. O que nós estamos assistindo hoje, né, fazendo uma analogia com a própria questão planetária, é a desconstrução da velha Terra. É o sistema se destruindo por dentro. É uma desconstrução total, completa e absoluta daquilo que não ressoa com a luz. O que não ressoar com o alto não vai ficar. Não vai ficar. O que não ressoar com a sua luz interna também não fica. Energias dissonantes não permanecerão juntas. E muitas vezes essa desconstrução é também necessária, porque às vezes a gente carrega coisas que a gente acha tão importantes. No final das contas, quando você vai ver, era só um peso morto. Você nem precisava daquilo. Mas estava acostumado, habituado. E aquilo simplesmente ocupava um espaço que impedia que chegasse até você o que de fato é seu por direito. É como um guarda-roupa. Se você entulha muito, ou um armário, se você entulha muita coisa, você não tem espaço para nada. Se você quer algo novo, você vai precisar abrir espaço. De preferência, né? Tirando aquilo que não serve mais. Passando para frente, sei lá de que forma. Enfim. Essa desconstrução nos faz entender que muitas vezes a gente realmente precisa abrir mão, precisa deixar ir, precisa desapegar. Porque certas coisas já não são para nós. Nós estamos num outro patamar, nós temos uma outra visão, nós já caminhamos, nós já evoluímos. E agora a gente precisa subir um degrau. Mas subir um degrau arrastando pesos desnecessários se torna cansativo e isso pode levar, inclusive, ao auto-boicote. Eu não consigo, é muito difícil. Você pode tudo. Tudo. Tudo o que você quiser, desde que você verdadeiramente queira. Não é o mais forte que sobrevive nem o mais inteligente, mas é o que melhor se adapta a mudanças. E o ser humano é totalmente adaptável, gente. Imagine uma pessoa que vive numa região do planeta inóspita, isolada de tudo e em condições muito difíceis e por algum motivo precisa, né, morar numa região mais povoada, até com um clima melhor, ele vai se adaptar. Vice-versa, vai se adaptar. O ser humano, ele é adaptável, sim. É claro que ele precisa fazer a parte que lhe cabe, mas ele é totalmente adaptável. Se assim não fosse, a raça humana não teria sobrevivido. Não é o mais forte, nem o mais inteligente. A força e a inteligência são predicados importantes e muito necessários. Mas sem essa capacidade de adaptação, eu não sei se tem o mesmo valor. Porque muitas vezes nós somos levados pelas circunstâncias ou por tomadas de decisões nossas, há situações em que se a gente não tiver essa maleabilidade, essa adaptabilidade, é um problema. É um problema muito, muito sério.
tudo que vem pra gente, sejam mudanças, sejam obstáculos, sejam quedas, sejam derrotas, sejam vitórias, surpresas, tudo isso colabora para a nossa história. Nós somos exatamente resultado daquilo tudo que nós fomos nessa e em outras vidas. Nós somos a soma de todas as nossas ações, nós somos a soma de todos os nossos pensamentos, vibrações. Nós somos a soma de todas as nossas vivências, não só na Terra, né? Se eventualmente tivermos vida em outros planetas, nós somos essa soma. E aquele que conseguiu desenvolver a capacidade de entender a vida como um grande aprendizado, nem sempre simples, aliás, muitas vezes desafiador, mas que desenvolveu essa capacidade, consegue transitar por isso com mais leveza. Aqueles que vivem hoje uma vida onde, vamos supor, são colocados diante de uma circunstância difícil, ao invés de ficar se perguntando por que comigo, perguntam qual é a lição que eu preciso aprender, essas pessoas estão um passo à frente. Elas saíram do vitimismo. Não é o que eu tenho que aprender, não é o porquê comigo, é o que essa situação quer me ensinar. O que é que eu posso aprender com isso? Porque tudo vem para ensinar. Situações vêm para ensinar. Pessoas vêm para ensinar. Se a gente está aberto ao nosso processo evolutivo, com certeza, a gente vai chegar a esse entendimento. Não tem castigo, não tem vítima, não tem nada disso, isso tudo é conversa fiada. Porque quando você se coloca na condição de vítima, você se coloca num papel onde você não tem poder. Você passa, você abre mão do teu poder para uma situação, para uma pessoa. Ah, porque fulano fez isso. Então, fulano, você está dando sua força para fulano. O posicionamento é uma coisa muito importante. A nossa forma de se colocar diante da vida e de entender o nosso poder é muito importante. Nós somos acostumados a nos depreciarmos, a entregarmos o nosso poder aos outros, a acreditarmos que nós não somos capazes. Essa coisa, por exemplo, da própria criação, né? Nós criamos a nossa realidade. É um conceito que não é tão simples assim de assimilar por conta de todas as crenças que nós temos, que nos foram incutidas. Mas nós somos. Então é trabalhar esse entendimento do que nós somos, é entendendo o que somos, que chegaremos aos resultados que nós necessitamos ou desejamos em qualquer área da nossa vida. A vida é movimento constante, nem sempre é retilíneo e nem sempre é ascendente. Às vezes o movimento é sinuoso e é descendente. Porque provavelmente estão aí as lições que nós precisamos para quê? Para retomar esse caminho retilíneo e ascendente. Só que a vida é isso, né? Uma vida em terceira dimensão principalmente. Então tá tudo certo. O importante é que a gente não desista, o importante é que a gente tenha consciência. Vamos supor, tomei uma decisão. Dali a pouco eu repenso, vejo que essa decisão foi errada. Poxa vida, o que eu faço para resolver? É olhar para isso sem drama. Ai, porque agora eu fiz isso aqui, e agora minha Nossa Senhora, o que eu vou fazer? Errei! Faço o que para consertar? Ah, faz isso. Beleza, eu vou fazer. Ah, isso eu não tenho condições de fazer, o que eu posso fazer? Usar isso aqui, tá? Essa caixa fantástica. Usar o cérebro. Esses bilhões de neurônios não estão aí à toa. Por isso que precisa haver o equilíbrio. Eu falo muito do coração, a mente tem que estar a serviço do coração, mas a gente precisa usar o racional. Eu não estou desqualificando a mente quando eu digo isso, eu só estou dizendo que ela não pode dominar.
Que aí danou-se. É usar o raciocínio. Poxa, eu tomei uma decisão errada, eu me precipitei, eu fiz algo que não deveria ter feito. O que eu posso fazer? Prejudicou alguém? Prejudicou? Vou me desculpar. Não prejudicou? Me prejudicou? Ok, eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo. E eu corrijo, independente de qualquer coisa. Existem pessoas que às vezes agem na vida e são tão orgulhosas que elas até fazem um determinado exame de consciência, mas não têm capacidade de dizer, putz, errei, o que eu posso fazer para consertar? Não, não fazem. O orgulho não deixa. Por isso que o orgulho é um veneno. Existe um tipo de orgulho, eu tô com orgulho do meu filho porque ele se formou. Beleza, isso é um tipo de orgulho. Eu tô orgulhosa de mim porque eu fiz um trabalho tão legal. Isso é um orgulho bacana. Estou falando daquele orgulho que te paralisa e não te permite evoluir. Esse é bem nocivo. O importante é seguir a caminhada tentando, mesmo quando aparentemente não exista um caminho, uma estrada. Gente, nem que seja de barro, existe um caminho, sempre vai existir. Não existe não saída ou saída bloqueada. Sempre existe uma saída quando a gente verdadeiramente quer. Talvez não seja aquela estradinha, né, asfaltada, bonitinha, não. Mas o importante é que existe. E quando a gente realmente está disposto a fazer, o próprio universo vai trazendo as situações, as ferramentas e tudo mais. E se aparentemente não existe saída, cria a sua. Às vezes aquela situação veio para você justamente para você exercitar, colocar a tua criatividade em ação. Porque talvez seja essa uma habilidade que você precise desenvolver. Olha que interessante isso. Nós somos seres capazes de tudo, minha gente, de tudo. Basta querer. Mas é preciso querer. O querer é a força do querer, né? O querer tem um poder inimaginável. Muitas vezes ele requer a ação, é claro. Não é só o querer, o sentir, é também a ação. Mas tem uma força de ação, né, de criação inimaginável. Tem gente que brinca, né, muito com a analogia luz no fim do túnel, né? Que não deixa de ser também uma comparação com a questão do fundo do poço. E muitas vezes é essa luz que acaba nos motivando, né, a continuar trilhando esse túnel, mas a também sair do fundo do poço. E essa luz, não se engane, essa luz é interna. É aquela motivação. Eu li aqui um texto, né, chamado Só Mais Um Passo, né, que contava a história de um cidadão que sofreu um acidente de avião, só ele pilotando, só ele no avião, o avião caiu, ele muito machucado, muito ferido. E numa região montanhosa e de neve, um frio. E ele pensando ali, puxa vida, né, vou morrer. Mas pelo menos a minha família vai ficar, como se fala? Nossa, gente, esqueci a palavra. A minha família vai ficar, sabe, não vai ficar desamparada. Afinal de contas, eu fiz um seguro de vida e eles vão receber. Beleza. Tudo legal. Até que ele se lembrou que o seguro só seria liberado mediante um atestado de óbito, é óbvio. Como é que iriam emitir um atestado de óbito se o corpo dele não seria encontrado no alto de uma montanha debaixo da neve? Aí o homem ficou louco. Eu preciso dar um jeito, prestem atenção. Eu preciso. Vocês, muitos aqui já conhecem. Só Mais Um Passo, o nome do texto.
Eu preciso dar um jeito de chegar em um local onde o meu corpo seja encontrado. E aí ele trava uma batalha homérica para poder atingir esse objetivo. Todo machucado, né, passando um frio terrível, não sabia quanto tempo caminharia. Como ele conhecia a região, ele sabia que no final, né, lógico, na base da montanha havia um vilarejo. E ele decidiu que ele chegaria no vilarejo. E cada passo que ele dava, ele pensava, só mais um passo. Esperando a dor, superando, só mais um passo, só mais um passo. Não vou contar o resto, que eu não vou dar spoiler. Quem quiser assiste o vídeo lá, tá bom? Mas é o quê? Essa luz que ele buscou dentro dele, forças, por um objetivo que era o de não deixar a família desamparada. Isso é fruto de altruísmo. O que ele poderia fazer naquele momento era se colocar numa posição onde o corpo dele fosse localizado para que a família não tivesse que passar por situações difíceis do ponto de vista financeiro, já teriam que lidar com a morte dele. Essa história ela é muito inspiradora e ela nos fala de fundo do poço. Ele teve que dar um jeito de sair do fundo daquele poço, que era o alto de uma montanha, onde ele estava à beira da morte, todo machucado. Eu vou deixar amarrado aqui, tá? Vocês vão ver em algum momento, aí vai subir um i aqui, é o texto. E eu deixo aqui na descrição também, vale a pena. O fundo do poço se apresenta de várias formas. E muitas vezes é no fundo do poço que a gente encontra motivação para se realizar na vida. Não subestime a sua capacidade, não subestime a sua luz, não subestime aquilo que você pode realizar. Confie em você, confie em Deus, confie na vida, confie. Talvez o fundo do poço não seja tão fundo quanto a gente pensa. Tem um outro caso, uma outra história que é de um cavalo. Acho que eu não sei se eu fiz a leitura, acho que eu fiz a leitura num texto do Vital, num Vital Responde, não vou lembrar qual. Que falava de um cavalo que tinha caído no poço e quando o dono viu, falou, não tenho como tirar esse cavalo daqui. Infelizmente eu vou ter que sacrificá-lo. O que ele começou a fazer? Era jogar terra no poço para enterrar o cavalo vivo. Quando a terra caía no lombo do cavalo, o que ele fazia? Ele se mexia, aquela terra caía, ele começava a pisar. Neste movimento constante, o cara jogando terra, o cavalo se debatendo, aquilo começou a formar o quê? Uma espécie de eu vou dizer escada, não é esse o termo, mas ele foi usando a terra e ele foi subindo, até que ele saiu do poço. Algo que tinha sido, num primeiro momento, pensado para matar o cavalo, foi o que o salvou daquele poço. Gente, a vida é muito mágica. Quando a gente tem... É lógico que o cavalo não fez aquilo racionalmente, se bem que eu tenho cá minhas dúvidas se os animais são tão irracionais quanto dizem. Porque existem reações de animais que realmente fogem às explicações da ciência. Mas tudo bem. A lição desse cavalo também traz muito pra gente. Né? No sentido do quê? De usar aquilo que serviria para nos destruir como um trampolim, uma mola propulsora para que a gente evolua. Olha, nesse texto da Claudinha, além do texto dela, mais dois aqui que eu citei, que fazem toda a diferença. No sentido da gente olhar para o poço sem tanto peso. É ressignificar o poço. Foi esse poço aqui que fez de mim o que eu sou hoje. Eu posso dizer isso. Eu uso as mesmas palavras da Claudinha ali no final para a minha história. Foi o fundo do poço que me trouxe até aqui. E que bom
Porque isso envolve superação, isso envolve reforma interna, isso envolve expansão de consciência, isso envolve gratidão, isso envolve a certeza de que nós somos os grandes agentes transformadores de nós mesmos. E quando a gente entende isso, minha Nossa Senhora da transformação, que maravilha! Eu posso me transformar no que eu quiser e transformar o meu entorno. O que está dentro, está fora. Não tenham medo nem do fundo do poço, nem do túnel, nem do desconstruir. Nada é permanente. E muitas vezes são essas circunstâncias que nós, às vezes, como se fala, que nós determinamos no nosso próprio plano de alma. Muitas vezes são essas as situações que nós determinamos no nosso plano de alma justamente para destampar, né, a garrafinha, destampar a garrafinha da inspiração, da força, da coragem, da determinação para a gente realizar o que nós de fato viemos realizar. Uma pessoa que vai ao fundo do poço dificilmente sai de lá a mesma. São tantos os aprendizados, são tantas as lições. E é um momento em que a pessoa também se humaniza de uma forma que é impossível ela voltar à mesma. Mas para isso há que se ter um olhar lúcido sobre as circunstâncias, realmente sem drama. E todos nós temos essa capacidade. Nós somos construtores de nós mesmos, somos arquitetos de nós mesmos. E muitas vezes, de fato, para atingir a nossa melhor versão, a gente precisa se desconstruir de muitas coisas e abrir espaço para que esse novo chegue. Certo, minha gente? Fica esse texto da Claudinha de 2018, atualizado em 2020, com uma reflexão tão profunda que nos ensina tanto sobre a importância da gente olhar para as coisas desafiadoras com um olhar de equilíbrio, de aceitação, de gratidão, porque esse caminho, são essas circunstâncias que realmente vão extrair de nós o que nós temos de melhor. Claudinha, meu amor, um beijão para você, linda. Gratidão por esta pérola e por todas as outras com as quais você nos brinda. Amo você, que Deus te abençoe. Ela escreve para o blog Textos Soltos, www.textosoltos.com.br. Eu deixo aqui na descrição exatamente o link do texto, tá, minha gente? E vou deixar o link aí do vídeo Só Mais Um Passo, que a história realmente também é inspiradora. Fiquem com Deus, amanhã eu volto com mais um vídeo, tá bom? Um grande beijo. Fiquem na paz de Deus, crianças queridas do coração da titia. Beijo.